Sejam muito bem-vindos. A aula de hoje é sobre o trabalho do psicólogo com adolescente, com a Renata Lotti, que está aqui com a gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Daiane. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho a Renata vai se apresentar, mas antes eu quero contextualizar para vocês o que é a aula de hoje, o que está acontecendo aqui, para quem não conhece ainda direito essa dinâmica. Todo mês aqui na Academia do Psicólogo, a gente prepara uma senhora aula. É o jeito que a gente chama uma aula sobre um tema específico dentro da psicologia. Essas aulas, elas são abertas, gratuitas, né? Todos os estudantes, psicólogos podem participar. Depois a gravação fica disponível para quem é membro premium do Psicoclub, lá na plataforma de conteúdos. Agora em novembro, só para vocês já terem uma ideia, a gente já está no finalzinho de outubro, já dá para falar de novembro, né? Toda semana a gente vai ter um evento online acontecendo ao vivo um dia na semana. A gente vai ter uma conversa falando sobre a imagem do psicólogo, né? Que ainda é um tabu a gente falar sobre o que a gente pode mostrar nas redes sociais, online, com os pacientes, o que não, a gente vai colocar esse tema aqui em pauta também. Vai falar sobre despertar o interesse das pessoas nos serviços do psicólogo, sem forçar barra, sem ser antiético, nada disso. Vai ser uma aula bem especial com o psicólogo e coach Pedro Paulo, que tem muita experiência nessa área também. A gente vai ter uma semana que vai ter uma aula, consultoria, na verdade, com o Bruno Soalheiro, que também trabalha com empreendedorismo. E é muito mais uma consultoria do que uma aula, é bem interativa, ele vai tirando as dúvidas, né, de um tema específico. Essa aula exclusiva, né, que é uma consultoria exclusiva para quem é membro premium do Psicoclub, mas toda semana a gente vai ter algum evento online como esse acontecendo. Então, acompanhem nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Academia do Psicólogo. E claro, né, acompanhem o Psicoclub, façam seu cadastro, 30% do conteúdo é gratuito, tem ferramenta, vídeo, artigos, todo dia tem alguma coisinha nova lá para vocês acompanharem. E aproveitando também, né, o que é o Psicoclub? O Psicoclub é o principal projeto hoje da Academia do Psicólogo, é a plataforma de conteúdos, né, lá onde acontece a maior parte da interação, aprendizagem, conteúdos para psicólogos e estudantes de psicologia que querem desejam, né, aprender mais sobre carreira, sobre abordagens da psicologia, públicos específicos, né, acompanhar o que tem de atual, o que está acontecendo com profissionais que estão na prática. A gente traz sempre esse olhar um pouco mais pop, mais próximo das pessoas. Então, psicólogos, psicologia, a gente fala no Psicoclub, que é onde a psicologia se encontra. Mas vamos para o que interessa, né, que é a aula de hoje. Alguns aspectos técnicos só antes da gente começar. Se não estiver funcionando alguma coisa, falhar o vídeo ou o áudio, tentem recarregar a página, né? Aperta F5 ou entra de novo. Normalmente resolve desse jeito. Se não resolver, pode mandar aqui no nosso chat, no bate-papo. A gente vai estar acompanhando o tempo todo vocês. Então, é bom que a gente vê se é uma coisa geral, se é só da conexão, a gente consegue resolver. Aliás, usem o chat aqui à vontade, se vocês quiserem falar. Se vocês são estudantes ou já são psicólogos, para a gente saber qual cidade que vocês estão. É bem legal, porque aí a gente já vai acompanhando de onde vocês são, se são estudantes, se são psicólogos, vocês também podem ir acompanhando aí quem está participando. No final, pessoal, né, podem usar o chat à vontade, né, já temos aí uma psicóloga do Rio de Janeiro, psicóloga de Itajaí, Cláudia, também sou de Itajaí, Renata está em Belo Horizonte, Minas Gerais, temos todos os lugares, depois a gente conversa mais. No final, pessoal, a gente vai abrir para perguntas, então durante todo o tempo da aula vocês podem ir mandando perguntas, mesmo que a Renata a gente não responda na hora, a gente vai ficar catando aqui as perguntas, no final a gente responde todas, tá? Podem ficar tranquilos que a gente tem um tempo só para isso. E, bom, olha que legal, Taguatinga, Distrito Federal, Natal, Rio Grande do Norte, ABC Paulista, Mato Grosso, Timóteo. Legal, pessoal. Bom, deixa eu apresentar para vocês a Renata Lotti, vocês estão aqui para ouvir ela hoje, né? Não eu. Ela vai falar mais da trajetória dela agora, com os adolescentes, faz um trabalho muito legal, já é nossa parceira aqui há bastante tempo. Tem um sotaque mineirinho gostoso demais de ouvir, tem muita experiência prática para compartilhar. Hoje está com um probleminha no olho, mas vai dar tudo certo, vamos fazer a aula. E bom, Renata, é com você agora, a aula é sua, fica à vontade. Obrigada, Dai.
Gente, mas tem gente de todos os lugares, né? Que ótimo. Muito bom, né? Não é? Tô vendo aqui Sapezal, que eu achei que só minha tia tinha morado lá. Tem gente de lá. Que massa. Pessoal de BH. Algumas eu conheço. Sibeli, Andressa, Ana, Raquel, que eu vi aqui por alto. Então, vamos embora começar, Mai? Posso ir? Vai Então, lá, é com você. então vamos, gente. A minha ideia, né, é o trabalho do psicólogo com adolescentes, que é a minha paixão. Os que me conhecem aí sabem. E eu quero mostrar para vocês o que que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, o objetivo aqui não é passar a teoria, porque eu sei que cada um vai estar trabalhando aí a sua teoria, a que gosta mais, como que fica mais confortável. E o objetivo, então, vai ser o quê? É mostrar que é possível trabalhar com adolescente como nicho, sim. Inclusive como nicho único, se vocês quiserem, exclusivo para eles. E é muito prazeroso estar trabalhando com essa turminha que precisa muito da gente, né? Os tópicos eu vou passar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia, para ficar com a gente até o final, do que a gente vai falar. Então, onde a gente vai encontrar esses adolescentes, né? Onde que eles estão por esse Brasil afora? Por que que trabalhar com eles é tão importante? E aí eu vou entrar em alguns detalhes que a gente precisa ficar atento. Os mitos da adolescência, que tem tanto na sociedade quanto na psicologia também. Na psicologia não, é na cabeça de nós humanos, psicólogos, que existe também. Os detalhes que a gente precisa ficar atento: adolescente não é criança, adolescente não é adulto, e eles precisam de uma atençãozinha especial da gente, né? Vamos lá. As demandas, a gente vai falar das demandas mais comuns. Aí as demandas mais comuns da minha experiência. Eu vou falar para vocês por que eu estou falando isso, a minha experiência. O primeiro atendimento com esse adolescente, que é um momento assim fundamental, que se a gente tiver os devidos cuidados, o devido jeitinho de estar trazendo esse adolescente nesse primeiro contato, digamos que é quase 50% de chance desse vínculo ser feito, desse trabalho ser realizado da melhor forma possível. Um pouco sobre o cérebro adolescente e as peculiaridades desse cérebro e o que a gente faz com essa informação. Porque a informação está aí, né, gente? Está na internet, está nos livros, mas o que a gente faz com as informações sobre o diferencial do cérebro, que é, assim, a parte mais importante. As possibilidades de trabalho, e aí eu vou entrar na minha experiência, no que eu tenho algumas dicas, algumas coisas para passar para vocês, ok? Para começar, eu vou me apresentar, né? Então, igual a Day falou, eu sou a Renata Lotti, eu sou de Bido, pelo sotaque mineiro, e eu tenho 38 anos, e eu entrei na faculdade com 17. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque eu entrei na faculdade adolescente, e isso trouxe muita coisa para mim, para minha formação e para o trabalho que eu faço hoje, por toda a minha escolha em trabalhar com adolescente. Eu sou de uma turma, a gente chama de temporão, porque não tinha aqui em BH, na faculdade que eu escolhi, um curso de psicologia. E eu, fora de época, o vestibular foi em janeiro, fevereiro, o pessoal mais velho teve um interesse por essa turma. Às vezes não estudava porque era noite, não queria ficar longe da família. Então, quando eu chamo o pessoal mais velho, é um pessoal que hoje, né, se eu olhar na minha idade, eles são mais novos do que eu. O pessoal tinha 32, tinha gente com na minha sala, e o pessoal de 20 e poucos, e com 17 anos, eram pouquíssimos. A gente contava assim, no dedo, numa turma de 40. E aí, eu sofri um sofrimento bem meu mesmo, por estar ali naquela turma de psicologia, com um pessoal muito mais maduro, muito mais vivido. Naquela época não se tinha igual hoje filosofia, sociologia,
na faculdade, no colégio, né? Era só coisa da faculdade e aquilo era muito novo para mim. Então eu me sentia um patinho feio ali no meio daquele povo que tinha tanto conhecimento. E eu questionei minha mãe se eu tinha que estar ali, o que eu estava fazendo ali, eu estava no lugar errado. Ela, não, você saiu da escola, vai para a faculdade, normal, você não tem culpa de ser adiantada, vai lá. E aí começa a psicologia do adolescente. E o que a Renata sente? A Renata se sente sendo descascada pela professora de psicologia do adolescente. Ela falava sobre todos os meus traumas, sobre todos os meus medos, sobre todos os meus amores, todas as minhas angústias. E eu chegava quase em prantos em casa. E fui muito acolhida pela minha mãe, pelos outros colegas mais velhos também. Eles tinham uma paciência comigo. E começaram os estágios. E aí a gente sabe, né? São os estágios na saúde mental. Vão por 20 anos atrás, não tinha o hospital dia que tem hoje, eram realmente os manicômios. Aquilo era muito assustador para mim, muito assustador. Eu não me identificava. Tinha a psicologia escolar, que eu não tinha nenhuma afinidade, apesar de hoje trabalhar um pouco com ela também, mas naquela época não me atraía. Tinha os atendimentos, tinha a psicologia jurídica, os testes, era tudo muito, normalmente adulto, tudo, e eu falei, meu Deus, para onde que eu vou? Criança, não consigo, como é que eu vou conversar com os pais? Eu sou muito pequena, muito nova, pequena, eu não sou nova. E aí eu fui pro lado dos adolescentes, eu falei, beleza, isso aí eu sei o que eles estão sentindo, eu sei como que isso funciona, e é para lá que eu vou. Então eu fiz todos os estágios possíveis que tinha na adolescência, a psicologia do esporte, a psicologia jurídica com os menores infratores, os atendimentos, orientação de pais, que os pais dos adolescentes, eles não me assustavam nos pais das crianças, porque eu sabia o que eu estava falando. E aí eu fui construindo essa faculdade toda em cima da psicologia do adolescente. Eu construí o Acompanhar, que é um núcleo de acompanhamento à criança e ao adolescente, junto com a minha sócia, e que a gente está com o Acompanhar até hoje, então são 17 anos de Acompanhar. E eu me especializei com os adolescentes, ela trabalha com as crianças. E nós montamos antes de formar. E aí eu vou atrás desses adolescentes e chego às escolas apresentando o meu trabalho de acompanhamento escolar voltado para um desejo de aprender, para um hábito de estudo saudável, para uma organização, que é o que eu sabia fazer da parte da psicologia, que, né, a gente aprende muito isso. Então eu entro nas escolas e o meu trabalho vai desenvolvendo. O Acompanhar cresceu, eu fui para a parte administrativa, mas há uns 3, 4 anos eu voltei a atender. Eu atendi uns 5, 6 anos, parei um tempinho e voltei agora, que é onde eu encontro ano passado a Academia do Psicólogo, que dá um outro olhar para a psicologia para mim, que era o que eu acreditava desde a época da faculdade, que a gente tem que mostrar a nossa cara, que a gente tem que ir atrás desse cliente, né, de forma saudável e ética, mas a gente tem que aparecer. Então, assim, e eu sempre fui muito moleca, e isso me ajuda muito com os adolescentes, e eu fico muito confortável, porque eu não preciso ser a dona do saber, eu não preciso estar ali muito rígida e muito séria, que não combina comigo. Eu posso falar como eu sou, eu posso interagir com eles de uma forma mais saudável. Então, vamos lá. E aí todo mundo me pergunta, Renata, mas você atende só adolescente? Onde que você acha esse tanto de adolescente para atender? E aí eu fui pesquisar, até para mostrar para vocês que é possível, sim, trabalhar com nicho de adolescente, que a gente não precisa ficar dando tiro, sabe? Esse pessoal que atende, né? Que a academia, quem conhece sabe, que é super contra esses generalistas. Eu atendo criança, eu atendo adolescente, eu atendo adulto, eu atendo casal, eu atendo idoso. E a gente tem que definir e ter muita afinidade com esse nicho. E os adolescentes têm todas as peculiaridades deles. E a gente vai ter mais de 24 milhões de adolescentes, é muito adolescente, até 2020. E aí,
Onde que esses adolescentes estão? Pela minha pesquisa, no site do IBGE, a gente tem uma média de 85% dos adolescentes de 14 a 17 anos que estão nas escolas. Deixa clara essa média, porque eu estou vendo que tem gente de muitos lugares. Infelizmente, eu vi taxa de 30% desses adolescentes nas escolas, que é triste, né? Mas pensando no que a gente tem que dar um panorama aqui nacional, a grande maioria, né, deles estão na escola, então a gente conclui que a escola é a nossa maior parceira. Claro que a gente vai ver esses adolescentes, o volume, Cláudia, acho que é seu, porque não mexi em nada. E a gente vai ter esses adolescentes também nas igrejas, nos grupos de jovens, nas escolas de informática, nas escolas de inglês, nas igrejas. Então a gente tem que ir um pouco para esse lado, assim. E por que a gente tem que trabalhar com adolescentes? Por que a gente tem que ir atrás dessa galerinha e mostrar para eles o que a psicologia pode fazer por eles? Falta muita atividade para adolescente, muita mesmo. Quando eu falo que não tem atividade, o pessoal fala, tem eles que não querem. Eu falo, gente, será que é eles que não querem? O pessoal que não tem muita paciência para estar trabalhando com esse público, né? Eu gosto muito desse exemplo, que acho que tá, né, todo mundo acaba assistindo, sabendo o que está acontecendo. Se a gente pensar, a gente tem o MasterChef Júnior, que ele vai até 13 anos. E a gente tem o MasterChef, vamos pôr assim, normal, que é a partir dos 18 anos. E aí eu te pergunto, cadê o MasterChef Teen? Se o adolescente de 14 anos, 15 anos, quer cozinhar e que o sonho dele é trabalhar, né, é participar do MasterChef, ele não tem vez, ele tem que esperar, entendeu? E a gente não vê atividade de fim de semana, nada coletivo. E a desculpa que as pessoas me dão é que eles não têm interesse. Eles não querem. Falo para vocês que eles querem sim, porque até lá no Copai a gente fez workshop de hábito de estudo saudável. E foi muito mais adolescente do que criança. Então eles querem. Se a gente tiver atividade específica para eles, que vai de encontro ao que eles querem, tem sim, né? Dá para fazer. Então, acho que nós psicólogos, a gente está precisando ir atrás desse público e mostrar para eles por que é interessante que eles façam um trabalho com a psicologia para desenvolvê-los para a parte de autoconhecimento, para eles saberem que eles podem muito mais. A mudança de comportamento com os pais, que muda tanto o comportamento do adolescente com o pai, que ele não é mais aquele filho fofinho que chega e abraça e beija. Algumas exceções, né, gente? Claro. Mas agora não, ele quer o espaço dele, ele não quer que mexa tanto nas coisas dele. Então esse comportamento muda. E os pais também. Reparam para vocês verem, por exemplo, um pai que sempre está chamando, filho, vem cá, fica aqui com a gente, pequenininho. E eles estão falando de outra coisa, tá vendo a novela, tal. O menino vai crescendo um pouco mais e não dá para ele ficar mais ali. Aquelas conversas o pai já não quer que ele escuta. O que ele vai pensar? Como é que ele vai ver isso? Então os pais começam a afastar, sem perceber, esse adolescente da relação, né, ali da família. E eles têm, com isso tudo, pouco espaço para falarem sem ser julgados. Sempre tem um adulto para falar. Na minha época, ninguém ficava com esse telefone o tempo inteiro. Na minha época, eu estava na rua. Beleza. Só que a gente não tá na época dos avós, dos pais, desses adolescentes. O momento é deles. E eles querem falar das coisas que eles gostam, das séries que eles viram, do que eles estão sentindo. E a gente precisa dar espaço para eles, para que eles não sejam julgados. É errado também, e eu detesto, quem já viu algum outro vídeo meu, ou as coisas que eu escrevo, esse clichê de,
é adolescente, mas vai passar. Vai passar? Vai passar sim. Quando o cérebro deles, quando a gente for falar do cérebro, o cérebro estiver amadurecido, estiver todo pronto, vai passar. Só que vai passar a custa de quê? Sabe? Que traços que vai deixar nesse adolescente? O que poderia ser melhor na vida desse adolescente? Se ele tivesse tido alguém que desse um cuidado maior, que ouvisse ele mais, um espaço para ele trabalhar quem ele é, né? A maioria dos pais não se preparam para receber esse adolescente. A gente vê muita coisa de como amamentar, como desenvolver o hábito de leitura do seu filho que está na alfabetização, como trabalhar a introdução da alimentação no bebê. Mas e adolescente? Tem algum curso para mãe de pré-adolescente? Tem pessoas, muitas pessoas falando sobre adolescência, sobre o que esses pais fazem com esse menino que de repente adolesceu e está ali na casa deles, aquele menino fofo, que agora é um estranho, né? Então, assim, a gente tem que conscientizar e aí tem um trabalho muito legal para a gente estar fazendo. A gente tem um nicho enorme que é fazer esse trabalho de conscientizar esses pais, né? Com que eles mostrar para eles que é possível se preparar para ter um filho adolescente, sabe? Conhecer como que o cérebro dele funciona, o que são as angústias, um espaço para ele falar, mostrar para os pais esse tipo de relação. E o outro ponto é o cérebro adolescente. Esse cérebro, ele é o mais poderoso, né? A gente sabe que a gente preparou, a gente quando criança tá ali tudo cheio e aí o cérebro na adolescência já começa a separar isso não, isso não, isso não. Então ele tá pronto aos 13, 14 anos, ele tá ali todo cognitivo. Só que ele não funciona de acordo com isso. Ele não processa isso tão bem porque a parte frontal não tá preparada, não tá pronta. Então a gente esse adolescente ele não consegue trabalhar, desenvolver isso tudo que ele aprendeu da melhor forma, porque falta a parte de limite, que não está pronta na parte frontal, a parte de planejamento, de organização. Então a gente precisa trabalhar e conscientizar todo mundo sobre esse cérebro adolescente. Esses pontos aqui, gente, alguns eu vou falar um pouco mais lá na frente, tá? E os mitos da adolescência, que a gente tem que estar bem atento também quando a gente quer trabalhar com adolescente. O mito de que tudo é culpa do hormônio. Esse mito já caiu há uns 2, 3 anos, onde o pessoal vem estudando mais sobre o cérebro do adolescente. Ok, os hormônios influenciam? Influenciam sim. Só que quem manda nesses hormônios? O cérebro. Então, a gente conhecendo um pouco mais sobre esse cérebro, a gente vai ver que os hormônios são vilões, mas eles não são os vilões, igual a gente sempre viu por aí de, ai, é um hormônio, deixa, vai passar. Todo adolescente é mal-humorado. Adolescente é mal-humorado, adolescente é rebelde, eles são do contra, isso aí também já caiu, né? Eles são eles estão numa época da vida que eles são sim questionadores. Eles procuram saber, eles vão em busca de informação, sim, para poder ver que se, no seu tempo era assim, mas agora não é por causa disso e disso. Eu não consigo imaginar um mundo sem internet. Eles questionam, e isso a gente vai ver desde Sócrates, por exemplo. A gente tem um texto a Academia publicou essa semana, que eu fiz sobre a história da adolescência. E aí a gente vai ter os mesmos relatos, as mesmas demandas da juventude que a gente fala, esses adolescentes do mundo de hoje, são os mesmos adolescentes da época de Sócrates, da Bíblia. É a juventude, com todo o potencial, com toda a beleza da juventude, e ela está aí, né? E muitas vezes julgada na nossa cara, né? Aquela juventude, aquela energia,
aquela crença de que as coisas vão acontecer e o mundo vai ser melhor, porque eles que vão mudar, eles são bem nisso, não, porque a minha geração vai arrumar tudo que a sua atrapalhou, né? E as coisas que a gente precisa ficar atento ao trabalhar com adolescente. Validar os sentimentos. O que eu estou falando quando validar os sentimentos? Eles chegam às vezes na clínica com muita raiva. Ai, Renata, eu tô com muita raiva. Sabe? Aí minha mãe não entendeu por que eu fui lá e empurrei meu irmão. Tô com raiva. Ok. Vou mostrar pra eles, ok. Você tava com raiva, você pode sentir raiva. Eu sinto raiva, todo mundo sente raiva. É uma emoção que tá aí o tempo inteiro. Mas você não pode bater no seu irmão porque você tá com raiva. Sentir essa emoção, ok. Você pode estar sentindo, você pode extravasar ela de várias formas. Então vamos sentar aqui, vamos ver quais são as possibilidades da gente estar trabalhando essas emoções, né? Então nunca falar, nossa, mas por que você ficou com raiva? Isso te deixa com raiva? E a gente faz muito isso, a gente faz isso com os nossos amigos, né? Com a nossa família. Então, ficar muito atento, porque o adolescente, assim, ele tá cansado das pessoas falarem que ele não pode ficar namorado, que ele não pode ficar com raiva, que ele tá alegre demais hoje. É isso, eu já ouvi. Esse menino tá muito alegre essa semana. E, gente, né? Não julgar e não dar lição de moral. Adolescente não gosta de lição de moral. Então, se passar pela sua cabeça, na minha época não era assim, engole e não fala. Se ele te perguntar, aqui, Renata, como que era na sua época? Como é que você relacionava com os seus pais, com os seus colegas da escola? E aí você fala, sabe? Em relação a um autorrelato, que a gente chama na terapia que eu trabalho. Eu trabalho com a FAP, que é a terapia analítica funcional, e com a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que trabalham a parte da relação muito bem. Então, às vezes, a gente tem que entrar com um autorrelato sempre em benefício do adolescente, nunca porque eu quero contar para ele como que era na minha época, entende? A parte do dinamismo também, que é muito importante para trabalhar com adolescente. Eu tenho recebido também na clínica adolescentes que falam, ah, Renata, eu estava na terapia, mas ela nem conversava comigo. Eu... Desconcentra, Larissa. A... ela não conversava comigo, ela não olhava para mim, ela não falava comigo, eu ficava ali falando, e ela, eu entendo, tem várias teorias, tem várias coisas, mas assim, adolescente, eles querem alguém para conversar, eles querem alguém que quando eles falam, presta atenção, olha, e fala, não é mesmo? Que legal! Então, assim, ter esse dinamismo mesmo nos jogos, conversar com eles sobre as coisas que eles fazem. A gente não precisa, igual eu coloquei aqui, viver o mundo do adolescente, né? Porque se a gente for parar para assistir todas as séries que eles assistem, você não vai fazer mais nada na sua vida. Outro dia eu estava pensando, eu falei, gente, se eu for assistir a série que um cliente meu assiste, todas as séries, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Eu vou atender e vou ver série. Eu não vou poder estudar, eu não vou poder fazer supervisão, eu não vou poder sair, minha vida vai ser só ver série. Então a gente tem que ter esse discernimento, e é meio um mito, né? Ai, Renata, você assiste essa série assim, assim, assim? Gente, algumas eu assisto. Adoro séries de high school, adoro série com adolescente, entre as séries, né, que todo mundo tá assistindo aí, a Renata tá vendo as séries dos adolescentes. Mas não é assim, meio que trabalho, não, sabe? Eu tenho que ver, eu tenho que ouvir as músicas que eles escutam, não. E eles gostam muito que a gente peça para ele. Então, assim, ah, Renata, eu tô vendo. A gente fugiu agora, uma série qualquer aí. Vou falar Malhação, que é da minha época. Tô vendo Malhação, que eles nem assistem, então. Tô vendo Malhação.
eu falo, tá vendo? O que que acontece? Então eles me contam, e isso vira uma ferramenta. A fulana fez isso que eu te contei na semana passada. E aí você entra, como se fosse a vida deles mesmo, é a vida deles, é o que eles fazem, é demonstrar interesse para isso, é conversar com eles sobre essa série, sobre o que eles estão vendo, o que eles pensam. Isso aconteceu muito naquela série da Hannah, dos 13 Porquês, que eu fiquei curiosa, porque vários adolescentes na mesma semana me falaram, os pais começaram a me perguntar, e aí eu tive o convite da academia, da Rihanna, para escrever um texto sobre o que eu tinha achado da série. Eu falei, meu Deus, não vi. Vamos ver. Acha sério. Maratona. E aí eu escrevi um texto lá para a academia, depois vocês dão uma olhada, se não me engano esse texto está até aberto, para quem não é prêmio, sobre o que a gente faz com essa série, porque ela é assim, uma baita ferramenta. Ela tem muita coisa pra gente tirar, porque a gente ficou preso na época quando ela deu o boom, né, no começo do ano, de que, nossa, os meninos vão suicidar, que meu Deus, o que tá acontecendo, que série horrível. E não, eu pelo menos não achei tão assim, eu preferi ver ela com um olhar de o que eu faço com isso. Isso tá aí, é mais uma série, é mais uma coisa que eles vão ver, que eles vão mexer, e a gente precisa entender isso para poder auxiliar eles.